Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Tentei fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu força quando eu caí. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo ainda não sabe que só a força em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Boa noite. Esse é o terceiro e último sermão dessa pequena série chamada Histórias de Graça. Dessa vez, graça plena. No primeiro sermão nós falamos sobre Mefibosete. Aqueles que estão acompanhando vão lembrar. Uma história que tem todos os ingredientes e elementos da graça de Deus, segundo nós a conhecemos e segundo nós a temos experimentado na nossa vida.
No segundo sermão, nós falamos sobre o discípulo mais instigante de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, e o seu processo de crescimento na graça, o seu processo de transformação da vida. E hoje, finalizando, eu vou falar sobre a graça de Deus com um enfoque bem devocional, bem reflexivo, bem adequado a uma noite de domingo. A mensagem da cruz tem um lado de sentimento, tem um lado de ternura que conforta, que traz paz ao coração, que cura as dores da alma. E nós estamos precisando muito de conforto e de esperança em meio a toda essa crise mundial, essa pandemia que nós estamos enfrentando. O culto é racional, mas a adoração a Deus também inclui sentimento, inclui emoção, inclui esperança. Hoje nós vamos talvez quebrar alguns preconceitos. Há um texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz que a graça de Deus é multiforme. O que significa isso? A graça de Deus se manifesta plenamente, mas de múltiplas maneiras, de diversas maneiras para cada tipo de pessoa. Como indivíduos, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. A ciência diz que nós temos, cada um de nós, bilhões de neurônios conectados entre si por trilhões de chamadas sinapses. Então, definitivamente, não somos iguais. Não há a menor possibilidade de um ser humano ser exatamente igual ao outro em todas as suas reações, em todas as suas emoções, em todos os seus sentimentos, em todos os seus comportamentos. Não há essa chance. Deus nos fez assim e Deus nos trata levando isso em conta. Vamos então pensar um pouco sobre essas diferenças e tentar entender a abrangência da graça de Deus. Quão plena é a graça de Deus? Quando nós pensamos em nós, muitas vezes nós nos vemos como cristãos pós-modernos, com valores culturais, sociológicos e filosóficos que se estabeleceram a partir do final da década de 80. Na prática, nós somos seguidores de uma religião cristã que, embora tenha nascido no Oriente, ela se ocidentalizou. Ela primeiro se europeizou e depois ela se americanizou. Então nós hoje temos valores, temos visões de mundo, de cultura e mesmo verdades que são tipicamente ocidentais. E, de certa forma, nós desconsideramos quem é diferente de nós. Algumas questões importantes então ficam. Se você considerar a diversidade de povos, de nações, de raças que existem no mundo, né? Ficam algumas questões. Será que a graça que me cobre, a mim, cristão, ocidental, pós-moderno, residente em São Paulo, né? Será que a graça que me cobre é a mesma graça, por exemplo, que cobre o judeu, que cobre o muçulmano, que cobre o indiano, que cobre o budista, que cobre o espírita, que cobre o pagão, que cobre o idólatra, que cobre o ateu? Será que é a mesma graça que cobre o índio miserável, que vive pobremente lá no meio da floresta, que cobre o morador em situação de rua, que cobre o drogado, que cobre os criminosos de todo tipo? E se é a mesma graça, será que ela nos cobre a todos da mesma forma, do mesmo modo, pleno e salvífico? Já paramos para pensar nisso aí? Porque é bem possível que muitos de nós achemos que a graça é aplicada apenas a alguns casos, a algumas situações, a alguns indivíduos, a algumas crenças, a algumas religiões. Ou podemos pensar que a graça que nos é oferecida
e concedida por Deus chega até nós, olha só, em função do nosso comportamento, em função do nosso conhecimento bíblico, em função das doutrinas nas quais nós cremos, em função das obras que nós praticamos, em função da nossa pretensa obediência à lei de Deus, ou em função da fé que nós possuímos. Será que é em função dessas coisas que a graça chega ou não chega até nós? Se nós pensarmos assim, nessa graça sectária, restrita, nós estaremos com a visão bem acanhada, uma graça seletiva. Já pensaram nisso? Essa é uma visão acanhada, pequena, distorcida do que é a graça de Deus. A oferta de graça feita por Deus é maior que tudo. A maneira como Deus vê e julga cada ser humano é diferente da maneira como nós vemos. Esse aqui é um texto de Paulo que eu acho que eu já citei em algum dos outros sermões, que nos garante que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo aqui não faz nenhuma diferenciação. A graça se manifestou de modo salvador, graça salvadora a todos os homens. Todos são todos. Aqui não há graça seletiva, não há graça restrita. A graça aqui é plena para todos os homens e continua disponível. Vamos então agora analisar e refletir sobre a extensão, sobre a abrangência da graça de Deus e também sobre os diferentes tipos de pessoas que são alcançadas por ela. E vamos fazer isso através de 3 conhecidas parábolas de Jesus. Um lembrete, antes da gente citar as parábolas. Parábola não tem interpretação. Parábola não é doutrina. Parábola é uma narrativa que tem lições que nós aplicamos à nossa vida cristã. As parábolas ou narrativas bíblicas nunca devem ser usadas para estabelecer nem para definir qualquer doutrina. Jesus nunca fez isso. As parábolas não são usadas para definir, para consolidar nenhum entendimento teológico. As parábolas são histórias ilustrativas que nos levam a refletir sobre o comportamento, o relacionamento do homem com seu semelhante, do homem com Deus e sobre as coisas do reino de Deus. Então, vamos em frente. Jesus estava sendo acusado de comer com pecadores. Ele então contou, naquele dia, algumas parábolas, e as primeiras 3 parábolas daquele dia foram parábolas sobre coisas perdidas, coisas que se perderam. E nessas parábolas há reflexões poderosas que vão nos ajudar a compreender a abrangência da graça de Deus. Todas elas estão no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A primeira parábola foi essa aqui. A parábola da ovelha perdida, uma das mais conhecidas de Jesus Cristo. Vamos lê-la. Lucas 15, de 4-7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ovelha. O que é a ovelha? Um animalzinho estúpido, no sentido de que ela não tem raciocínio, ela tem apenas instinto, como todos os animais, né? Aquela ovelha da parábola sabia que estava perdida. Por isso estava fugidia, não queria contato com ninguém, estava ferida, assustada, amedrontada, um comportamento confuso. Fugiu do redil, se tornou bem diferente
das outras 99. Provavelmente sujinha, machucada, ensanguentada. Mas tinha uma coisa que aquela ovelha ainda sabia fazer e podia fazer. Ela podia berrar por socorro, né? Balir, que é o som das ovelhas. Ela podia então balir, berrar por socorro. E ela deve ter feito isso. E o pastor foi atrás dela. E após muito resistir, ela acabou se deixando pegar pelo pastor. Qual era o nível de relacionamento? Qual era o patamar de relacionamento, de conhecimento, entre quem procurava, que era o pastor, e quem era procurado, que era a ovelha? Vamos ver. Da parte do pastor, o pastor conhecia, o pastor amava a sua ovelha. Ele tinha afeto, tinha amor, tinha interesse, tinha cuidado por ela. Da parte da ovelha, a ovelha também o reconhecia, sabia da existência dele e via nele, de alguma forma, alguém que se interessava por ela. Mas naquele momento ali ela manifestava um medo instintivo, necessidade, carência total. O que eu quero dizer aqui é que o pastor e a ovelha não eram estranhos entre si. Eles se conheciam, eles se reconheciam. Minha pergunta: conhecemos gente assim? Com esse comportamento arredio, com essa atitude que possamos associar com a ovelha? É claro que nós conhecemos. Nós podemos relacionar a ovelha da parábola com pessoas que já pertenceram ao aprisco do Senhor, que já conheceram o mundo espiritual, que já tiveram experiências anteriores com Deus, mas por alguma razão, por alguma injunção social, pelos mais variados motivos, essas pessoas fugiram do contato com a comunidade de crentes. Essas pessoas quase perderam a fé. Não conseguem voltar por seus próprios meios. E por algumas atitudes, elas até parecem mostrar que não querem voltar. Por quê? São pessoas machucadas, desprezadas, discriminadas, diferentes, vítimas de preconceito, arredias e acabam vivendo à margem da vida, à margem da comunidade de crentes. Às vezes até ficam ali no entorno do redil, mas nunca entram, nunca voltam. Essas pessoas sabem, assim como aquela ovelha, elas sabem e ainda podem pedir por ajuda, clamar por ajuda, embora nem sempre façam isso. Essas pessoas associadas à figura da ovelha são pessoas que precisam de colo, como aquela ovelha. Precisam muito mais de afeto do que de fria recriminação. São ovelhas que não têm pastor. Muitas foram abandonadas por pai, por mãe, por amigos, pelos irmãos, pela sociedade, pela própria comunidade de crentes. Mas Deus não as abandonou. Deus não se esqueceu delas. Sabem por quê? Porque elas são suas criaturas. Já falei isso aqui num outro sermão. E olha, a graça de Deus cobre essas pessoas 100%. Um conceito fundamental da graça de Deus, que eu já comentei também, é o de que Deus não nos ama porque nós fazemos a sua vontade, procuramos obedecê-lo ou somos bons cristãos. Não. Deus nos ama porque somos suas criaturas. Agora eu vou propositalmente saltar a segunda parábola do dia e vou direto para a terceira parábola que Jesus contou naquela ocasião. E a terceira parábola, essa com certeza é a mais conhecida parábola de Jesus Cristo. É a parábola do filho perdido. A primeira foi da ovelha perdida, agora do filho perdido, também conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler esse texto, que está nos versículos de 11 a 24 do capítulo 15 de Lucas, porque essa é a mais conhecida parábola de Jesus. E o pai é que é o grande personagem dessa história. Até por isso eu gosto de chamar essa parábola de a parábola do pai pródigo. O pai é que era pródigo.
A palavra pródigo, ela tem dois significados. O filho, por exemplo, era chamado de pródigo por ser esbanjador, por desperdiçar a riqueza do pai, né? Por ser, então, gastador. Nesse sentido, então, ele era pródigo. Pagava tudo para todo mundo que ele nem conhecia, pelo simples prazer de gozar a vida, de gastar. Mas o pai era pródigo, no outro sentido da palavra, por ser generoso, por ser misericordioso, por ser bondoso, por ser gracioso. Então, essa parábola aí retrata um patamar mais elevado de relacionamento entre quem procurava ou esperava, no caso, que era o pai, e quem era esperado, que era o filho. Nós vimos que havia um nível de relacionamento entre o pastor e a ovelha da primeira parábola. E há também agora um nível altíssimo de relacionamento entre o pai e o filho nessa parábola. Da parte do pai era um pai cheio de graça, né? Cheio de amor, cheio de misericórdia, pródigo por ser generoso. Da parte do filho, esse filho aí era um retrato da desgraça. O pai era um retrato da graça, o filho um retrato da desgraça, com carências de todo tipo. Pródigo por ser perdulário, por ser esbanjador. Mas era um ser humano pensante, com vontade livre, com inteligência, com poder de escolha, que nós costumamos chamar de livre-arbítrio. E estava no completo domínio das suas faculdades mentais, intelectuais, físicas, emocionais. Tinha conhecimento de tudo, teve oportunidades, teve tudo do bom e do melhor e podia livremente escolher o que ele quisesse. Então agora, de um modo semelhante ao que nós fizemos na parábola da ovelha, o filho perdido, que teve uma bela e rica experiência anterior com o pai, com Deus, que teve cultura espiritual, representa a todos nós, a maioria das pessoas, anônimas ou não, que vivem em volta de nós, na vizinhança, na escola, no trabalho, na igreja, na vida. Conhecemos pessoas assim, que a gente possa associá-las à imagem do filho perdido? Claro. São pessoas que conhecem a Deus, que, como eu falei, usam o seu livre-arbítrio para fazer suas escolhas, mas se esquecem que as consequências nós não escolhemos. Fogem da casa do pai, fogem do aconchego, fogem do amor do pai, conhecem a própria situação, sabem que estão longe de casa, têm desejo de voltar, muitas delas, mas falta atitude para isso. Estão à procura, talvez, de um bom motivo. E eu vou dizer para vocês, a graça de Deus cobre 100% todas essas pessoas. Antes de prosseguir, eu quero aproveitar para abrir um par de parênteses e analisar rapidamente um contexto importante dessa história do filho perdido, que vai mostrar em 4 itens a nossa relação com o pecado. Então, vamos lá. Raiz. Qual é a raiz? Qual é a origem de todo pecado? Está aqui, ó. O pecador quer o lugar do Pai, o lugar de Deus, quer ser igual a Deus, quer o que é de Deus e acaba perdendo a fé em Deus. Essa é a origem de todo e qualquer pecado. O pecador, na realidade, ele quer o lugar de Deus, porque ele quer comandar a sua vida, né? Ele quer ser, no mínimo, igual, ele quer ser o Deus da sua vida. Ele quer o que é de Deus e ele perde a fé em Deus. Na parábola, o filho quis o lugar do pai, quis ser igual ao pai, quis o que era do pai e perdeu a confiança no pai como pai. Isso é a raiz, isso está na raiz, na origem de todo o pecado. E como é que nasce, então, o pecado? Vamos ver. O pecado, como é que ele surge? O pecador escolhe
o seu próprio caminho, afasta-se de Deus, comete atos pecaminosos e, consequentemente, transgride a lei de Deus. É assim que o pecado surge. O pecador escolhe o seu próprio caminho, afasta-se de Deus, comete atos pecaminosos, quebrando a lei de Deus. Na parábola do filho pródigo, o filho escolheu o seu próprio caminho, foi fundo na distância do pai, cometeu toda sorte de atos errados e transgrediu a vontade do pai. E quais as consequências disso? Quais são as consequências do pecado? Vamos ver. O pecador, então, fica sozinho, fica perdido, afunda na vida de pecado, adquire carências de todo tipo e tenta sobreviver sem Deus no mundo. Na parábola do filho pródigo, o filho acabou sozinho, afundou na lama e na degradação, adquiriu carências de todo tipo e tentou ainda sobreviver sem o pai. Mas como vencer o pecado? Vamos ver. É assim que se vence o pecado. O pecador admite os seus erros, deseja a restauração, manifestando aí uma atitude, uma escolha. Toma essa atitude, se volta para Deus, chega para Deus e simplesmente diz: Pai, pequei. Não precisa explicar. Pecado não tem explicação e nem Deus espera que você explique os seus erros. Deus quer que você se volte para Ele. O filho voltou e apenas falou: Pai, pequei. Lá na parábola, o filho admitiu que estava perdido, desejou a restauração, tomou uma atitude, porque se não tivesse tomado, nós não teríamos essa bela história para contar. Mas ele tomou uma atitude, voltou ao pai e simplesmente reconheceu: Pai, pequei. Essa foi a terceira parábola daquele dia. A primeira, a ovelha perdida; a terceira, o filho perdido. Mas eu saltei uma parábola, que foi a segunda, e agora eu vou voltar para ela, que foi essa daqui, a da moeda perdida. Essa parábola da moeda perdida sempre me intrigou. Nós costumamos contar essa parábola para crianças, né? E num primeiro momento, ela não parece ter muita profundidade, é até meio bobinha, né? Uma mulher que perdeu uma moeda e saiu procurando a moeda pela casa, não é? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, depois de velho, eu acho das três, essa a mais profunda, a mais significativa e a mais instigante parábola contada naquele dia. Ela é bem curtinha, vamos ler. Qual é a mulher que, tendo 10 moedas, 10 dracmas, né, que era a moeda daquele tempo, e a moeda de menor valor, qual é a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a moeda que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vejam, é muito simples nós associarmos alguns tipos de pessoas à figura da ovelha perdida, como na primeira parábola que eu contei. Pessoas que se afastam do convívio da comunidade, da sociedade, pessoas fugidias, pessoas machucadas pela vida, diferentes das demais. E eu disse a vocês que a graça de Deus cobre 100% esse tipo de pessoas. Também é muito fácil associarmos pessoas à figura do filho perdido, que foi a terceira parábola do dia, mas foi a segunda que eu rememorei aqui, né? E como eu disse, o filho perdido somos todos nós. Pessoas comuns, no completo domínio das nossas faculdades mentais, intelectuais, físicas, que fazemos péssimas escolhas e depois vamos em busca da ajuda e do perdão do Pai. E eu disse a vocês que a graça de Deus também cobre 100% esse tipo de pessoas. Mas agora, a moeda, vejam bem, a moeda, o que é uma moeda? Aqui nós temos o patamar mais baixo
de relacionamento entre quem procurava, que era a mulher, e quem era procurado, que era a moeda. Da parte da mulher, por exemplo, ela tinha interesse, manifestou interesse, cuidado, preocupação, ansiedade em achar a sua moeda perdida. E da parte da moeda? Nada. Por que nada? Porque a moeda não é nada. A moeda não é ninguém. Não é um animalzinho instintivo como a ovelha, não é um filho, não é? Inteligente e no controle das suas faculdades mentais. Não. A moeda não é nada. É um objeto inanimado, inerte, sem vida própria, sem vontade, sem atitude, sem emoções. Uma moeda nada sente, nada pensa, nada faz, nada é. Aliás, o valor que uma moeda tem em qualquer sistema monetário do mundo é sempre um valor muito pequeno. Né? Então, é uma coisa irrisória, pobre. Aquela moeda não conhecia a própria situação, ela não pensava. Né? Ela não tinha o instinto que tinha a ovelha. Ela não tinha o entendimento que tinha o filho. Então ela não tinha qualquer condição de clamar por socorro. Ela não tinha voz. Era uma moeda. E ninguém se importa em perder uma moeda, a não ser que seja a única coisa que tem. Não é? E aquela moeda da parábola estaria perdida para sempre, se ela não fosse buscada tão diligentemente e fosse encontrada. E vocês já vão começando a sentir aí, né, o tipo de entendimentos que nós podemos tirar dessa parábola. Ela foi achada, gerou imensa alegria, gerou uma festa em que provavelmente aquela mulher gastou muitas e muitas vezes mais o valor daquela moeda. Eu pergunto, faço a mesma pergunta, será que a gente conhece alguém assim? Gente nessas condições de total imobilidade, inércia, inapetência, que a gente possa associar à imagem da moeda? Claro que nós conhecemos. Pessoas sem nenhuma intimidade com as coisas espirituais, pessoas sem história pregressa, pessoas sem experiência com Deus. Eu fico pensando, o que será que Jesus quis nos ensinar? Com a parábola da ovelha, é fácil entender o que Jesus quis ensinar. Com a parábola do filho, mais fácil ainda. Mas com a parábola da moeda, olha, tá aí. A moeda representa esse tipo de pessoas. Pessoas fisicamente acabadas, emocionalmente arrasadas, pessoas espiritualmente perdidas, pessoas que estão no fundo do poço, que nós costumamos chamar de a escória da terra. Pessoas que não sabem, ao contrário da ovelha e do filho, pessoas que não sabem que estão perdidas, pessoas que não têm mais a menor possibilidade de pedir ajuda, não têm mais a menor condição de reagir. Perderam a vontade, perderam a dignidade, perderam a própria identidade. São pessoas sem capacidade para crer, sem capacidade para se arrepender, sem capacidade para querer, sem capacidade para buscar, para refletir, para nada. São moedas. A moeda representa também casos de difícil solução e julgamento. Da nossa parte, é claro, não da parte de Deus. Porque nós é que somos falhos, tendenciosos e muitas vezes cruéis. No entanto, Deus, que é perfeito, santo, infalível, justo, misericordioso, onipresente, onipotente, onisciente, presciente, eterno, Deus que é tudo isso, julgará e decidirá o caso de cada uma dessas pessoas sem a menor possibilidade de erro. Vou citar mais algumas dessas pessoas, além dessas que estão no telão. Os índios, que nascem, crescem e morrem lá no meio da selva. Os escravos, que nasceram, cresceram e morreram na mais cruel escravidão, e há escravos nos nossos dias em muitos países, até no nosso próprio país. Os esquimós, que vivem no meio das focas, lá nos polos, né? Os aborígenes da Austrália são moedas, todos eles. As pessoas que nós chamamos de pessoas especiais são moedas.
pessoas com graves doenças emocionais, pessoas com distúrbios mentais, tomadas pela depressão, pela síndrome de pânico, pela esquizofrenia, são moedas. Pessoas enlouquecidas pela vida, viciados, destruídos pela droga, pelo abandono, pela nossa indiferença. Pessoas sem força para qualquer recuperação são moedas. Quem mais são moedas? Os suicidas, os ateus, as pessoas que vivem em países totalmente fechados ao Evangelho, pessoas que não tiveram, não têm e não terão nenhuma chance nobre na vida, são moedas. Essas pessoas, assim como a moeda da parábola, quando são encontradas, também geram imensa alegria nos céus. Olha, eu já preguei em favela, já preguei em casebre de chão batido, já tive o privilégio de pregar para mais de 50 pessoas que vivem em situação de rua, lá na chamada Zona do Lixo de São Paulo. Praticamente todas essas pessoas eram moedas perdidas. E eu digo sem medo de errar, assim como falei da ovelha e do filho perdidos. Eu digo sem medo de errar, a graça de Deus cobre 100% essas pessoas. Posso dizer sem medo de errar, Deus ama as moedas perdidas, da mesma forma que ama as ovelhas perdidas, da mesma forma que ama os filhos perdidos. E só Deus pode dizer se uma moeda, se uma ovelha ou se um filho estão definitivamente perdidos. De uma coisa nós podemos ter certeza: o nosso Deus, perfeito, santo e infalível, não errará no seu julgamento e tudo fará para que nenhum homem se perca. Isso não é universalismo. Universalismo é uma doutrina em que Deus desconsideraria as nossas escolhas, as nossas recusas indiscriminadamente. Eu estou falando de um Deus justo, um Deus também misericordioso, generoso, perdoador, que encontra suas ovelhas, filhos e moedas perdidas. Eu estou falando de graça sem limite. Assim, no nosso julgamento, vamos ter cuidado. No nosso desalento, vamos ter esperança quando nós considerarmos pessoas assim. Só Deus os conhece, porque foi Deus que os criou. E tem ainda uma outra lição que a gente pode tirar dessa parábola da moeda perdida. É um aspecto diferente. Aquela moeda se perdeu dentro de casa. Pessoas podem estar perdidas, sozinhas, abandonadas, dentro da igreja, dentro da comunidade de crentes, dentro da instituição religiosa, dentro da família. Isso é muito sério. O certo é que ainda há esperança para essas pessoas. Elas só precisam ser encontradas. Daí a nossa responsabilidade. Elas só precisam de que alguém se lembre delas e que vá atrás delas sem descanso até achá-las. Se não acontecer isso, aí de fato elas vão se perder. Até aqui eu falei da dádiva, da disponibilidade, da oferta de graça. Agora, para incorporarmos na nossa vida os benefícios da graça, nós temos que aceitá-la. A aceitação, no entanto, depende primeiro da pessoa ter sido buscada, como foi a ovelha, da pessoa ter sido encontrada, como foi a moeda, da pessoa ter sido esperada de braços abertos, como foi o filho. Todas, vou repetir, todas as criaturas que um dia nasceram e viveram nesse planeta foram incluídas no plano e da graça de Deus. Não há salvação seletiva. Não há. Segundo cremos, a salvação é de fato para todos. Não há eleição para perdição e eleição para salvação. A nossa predestinação é sempre para a salvação. Ou Deus não seria justo e misericordioso. A graça é suficientemente plena e abrangente para alcançar o ser humano aonde quer que ele esteja, em qualquer condição que ele viva, e em qualquer daqueles
3 níveis, 3 patamares de entendimento, de atitude, de relacionamento, de capacidade. Ou a incapacidade da moeda perdida, ou a da ovelha perdida, ou a do filho perdido. A graça, segundo o pensamento bíblico, é consciente, é responsável, é justificadora, mas ela tem um propósito. A graça é também transformadora, é santificadora e será por fim glorificadora. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que a graça nos encontra e nos aceita do jeito que nós nos encontramos, mas não nos deixa do jeito em que ela nos encontrou. Deus nos salva para nos transformar. Que Deus nos abençoe como comunidade de crentes, para que além de compreender essa verdade doce e maravilhosa, como eu já disse, de que a graça de Deus cobre todas as pessoas que um dia viveram nesse planeta, nós também entendamos que Deus quer nos transformar. Deus quer andar ao nosso lado, quer nos fazer melhores pessoas, melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, melhores profissionais, melhores cidadãos, melhores cristãos. Deus nos quer do jeito em que nos encontramos, mas como eu falei há pouco, não nos deixa do jeito em que nos encontrou. E que sejamos mais compassivos, mais ternos, mais amorosos com todos aqueles que vivem, que vestem, que comem, que bebem, que se divertem e que creem de modo diferente de nós. Que não sejamos preconceituosos, discriminatórios, afastando do nosso convívio pessoas que eventualmente não apreciamos, pessoas de quem discordamos, porque Jesus jamais faria isso. Sejamos inclusivos, como Jesus foi e é inclusivo. Eu quero deixar com vocês um último texto, acho que eu botei aqui, não coloquei, ou coloquei. João 12, olhem o que é a graça. João 12, 46 a 47. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, outra tradução diz, e não crer nelas, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Isso aqui para mim uma das últimas vezes que eu li esse texto, estava montando o sermão, eu fiquei emocionado e chorei, não teve jeito, não teve como não chorar. Isso aqui, irmãos, é graça plena. Vou ler de novo. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou não crer nelas, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus uma vez veio para salvar o mundo e isso continua valendo. Nós vivemos em tempos do reino da graça. O reino da graça já está entre nós, desde que Jesus passou por aqui. Agora nós estamos na expectativa do reino da glória. Esse ainda não está entre nós, embora nós já possamos sentir muito de leve um pouquinho da atmosfera do reino da glória. Hoje Jesus está oferecendo salvação, está oferecendo graça, oferecendo perdão, oferecendo justificação. E é isso que a gente tem que contar para o mundo. Não é apavorar o mundo com a notícia de que a porta da graça vai se fechar. É claro que um dia ela vai se fechar. É claro que um dia a paciência de Deus, o copo da paciência de Deus vai entornar. Mas isso é propósito de Deus, isso é assunto de Deus, isso não é assunto para nós. Hoje, o que nós temos que saber é que, como disse Paulo no texto que eu li aqui, a graça está aí estendida, salvadora, a todos os homens. Isso é graça plena. Amém.